Olá, meu nome é Cíntia Garcia, eu sou contadora de histórias e arte terapeuta. Eu tô vindo aqui para começar a gravar uma série de vídeos, espero que seja uma série de vídeos, nesse período de isolamento, com a proposta de trazer histórias, ler poemas, ler textos que eu acho que sejam bonitos ou interessantes, enfim, que possam tocar outras pessoas, trazer reflexões, ideias para esse período em que a gente está num isolamento social, a gente não pode se encontrar pessoalmente, muita gente está se encontrando pelas redes, então eu quero fazer a minha parte também. Eu costumo trabalhar com crianças, tenho muitas histórias que são voltadas para as crianças, mas eu acredito muito que os contos, tanto os contos de fadas quanto os mitos, algumas lendas, elas têm um conteúdo muito profundo, um conteúdo que às vezes a gente não alcança, né, ainda, mas um conteúdo que é para qualquer ser humano. Então é adulto, criança, qualquer faixa etária. Eu não vou contar como contaria para uma criança. Então, serve para as crianças ouvirem a história, mas não tem nenhum divertimento, não tem nada lúdico para contar essa história, ok? Mas o ensinamento fica para qualquer um, tá? Então, hoje, a história que eu vou contar é um conto indiano, um conto que eu ouvi há dias atrás, talvez pela primeira vez, e me interessou muito, eu gostei muito, então quero compartilhar. Contam que havia há muito tempo atrás um filósofo. Esse filósofo, ele era muito sábio já, tinha uma certa idade, já tinha alcançado uma certa sabedoria dentro da sua busca, né, de vida pela sabedoria. E ele, enquanto buscador de sabedoria, tinha 2 discípulos que também estavam nessa procura. E ele então um dia disse a eles, que eram muito aplicados, muito esforçados, disse que se eles continuassem assim, se aplicando tanto à busca do conhecimento, que um dia ele ia apresentá-los ao sábio que morava no alto da montanha. Então eles se animaram muito. E a partir daquele dia, imagina, ansiosos pelo encontro com o sábio, eles começaram a se aplicar mais ainda, né, nos ensinamentos todos que o mestre filósofo trazia para eles. E o tempo foi passando e rapidamente eles evoluíram tanto em conhecimento e na prática desse conhecimento que o filósofo que era mestre deles disse: olha, vocês estão prontos, eu acho que amanhã a gente pode ir lá na montanha, subir a montanha, que eu vou apresentar o sábio a vocês. Eles nem conseguiram dormir aquela noite, né? Se imagina, só pensando nesse momento tão importante. No dia seguinte, bem cedo, eles acordaram e foram se encaminhando para a casa do filósofo. Quando, no meio do caminho, eles deram com um tanto de gente que estava indo também na mesma direção, porque ali tinha uma aldeia que tinha uma feira, né? E naquele dia era o dia da feira, então todo mundo estava indo para a feira e na frente deles havia um rebanho, né? Um bando de animais sendo levados para essa feira. Perto deles havia um jovenzinho, um pastor, né? Um pastor bem jovem. E tinha um porco no final da fila, junto com os outros animais, ele estava guiando um porco. Esse porco estava com uma ferida feia na pata, e estava capengando, andando meio devagar, atrasando ele. Ele, já bem irritado, de vez em quando batia com uma vara no porco, que ficava mais lento ainda, porque sentia a dor. Vendo aquilo, daqui a pouco eles perceberam que lá da frente, né, ali de perto, veio um ancião, se aproximou desse jovem pastor e disse: posso carregar para você o porco? Esse ancião, ele tinha a cabeça bem branca já, era bem idoso, mas com uma postura muito digna. Se ofereceu para carregar o porco e o rapaz disse: o porco? Você quer carregar o porco? Sim, o porco. Você quer? Quero. Mas se você quer, então pode carregar. E deixou ele carregar. O senhor colocou o porco nos ombros, porco pesado, fedorento, sujo,
E ele não parava de se debater, né? Mas ele foi caminhando, carregando o porco com todo sacrifício. Os rapazes olharam aquilo e daqui a um tempo o jovem pastor começou a rir. Ficou rindo, não estava nada agradecido pelo Senhor ter carregado o porco. Só ria da situação, né, que ele passava. E o porco também não parecia muito agradecido, porque ficava se debatendo, arranhando ele, enfim. Mas ele carregou até o fim. Quando eles encontraram o filósofo, seu mestre, para irem até a montanha, eles ficaram, porque no caminho eles ficaram muito intrigados com a atitude do Senhor. E ficaram se perguntando, mas por que ele fez isso? Será que foi pelo porco? Ou será que foi pelo jovem pastor? Ele quis ajudar. Enfim, e perguntaram para o seu mestre. O mestre ouviu a história inteira e falou, não, ele não fez nem pelo porco e nem pelo pastor. Ele fez por si próprio, porque a sua consciência não o deixaria em paz se ele não tivesse agido com justiça, se ele não tivesse feito a coisa correta, que para ele era ajudar o porco. Então, por isso ele fez. Se ele não tivesse feito, a consciência dele ia fazer com que ele sofresse o resto da vida sempre que se lembrasse desse momento de não ter feito o que era para ser feito. E a resposta do mestre deixou eles muito satisfeitos. Ele sempre tinha boas respostas, boas reflexões sobre a vida. Enfim, ficaram satisfeitos e dali eles foram subir a montanha para encontrar o sábio. Era uma montanha alta, eles subiram aquela montanha. Ao chegar lá no topo, quando o filósofo foi apresentar o sábio a eles, e ele se virou, quem era? Era o ancião que tinha carregado o porco nos ombros. Na hora, os dois ainda pensaram, nossa, ele... Vamos perguntar, não vamos? Mas as coisas que ele foi falando e as conversas que foram surgindo foram tão profundas e tão repletas de conhecimento, de sabedoria, que eles não conseguiram nem lembrar mais de perguntar do porco. E ali eles passaram um dia maravilhoso. Foram muitos ensinamentos que eles puderam aprender com aquele ancião, aquele sábio ancião. Inclusive o filósofo mestre deles. E muito felizes, repletos, eles saíram de lá quase à noitinha, porque tinham que descer a montanha, se despediram, e na despedida o ancião ainda falou assim, e vocês, eu posso fazer mais alguma coisa por vocês? Eles pensaram, olharam um para o outro, a gente não ia perguntar não, porque o nosso mestre já nos respondeu, a gente já ficou contente com a resposta dele, mas a gente não pode perder a oportunidade. Hoje mais cedo a gente viu você a caminho da feira, você viu um porco ferido, se ofereceu para carregá-lo, colocou nos ombros, a gente viu que você sofreu muito carregando ele, ninguém foi grato, o porco, nem o menino, o pastor, e a gente ficou se perguntando por que você fez isso, foi pelo porco, ou pelo pastor, ou foi por você mesmo que você fez isso? O ancião olhou para eles, olha... Nossa, deve ser porque eu tô já bem velho, mas eu não tô lembrando de carregar porco algum. Me desculpe, eu queria muito dar uma boa resposta para vocês, mas eu não consigo lembrar. Porco no mercado, carreguei nos ombros? Sim, você carregou ele nos ombros. Como não lembra? Ai, me desculpem, realmente eu não consigo lembrar. Me desculpem. E assim, os dois perplexos, como é que alguém esquece que carregou um porco nas costas, enfim. Mas eles desceram a montanha junto com seu mestre, perplexos com aquilo, confusos. Mas quando chegou no meio do caminho, foi pior ainda, porque o mestre começou a rir sozinho, a rir, e ria. E aí eles olharam aquilo e falaram, meu Deus, tá todo mundo ficando doido. O outro não lembra, carregou o porco. Esse aqui agora tá rindo sozinho, de repente, no meio da caminhada. Mestre, o que que houve? A gente tá ficando assustado. E aí o mestre parou e falou para eles, olha, eu peço desculpas. Eu tinha interpretado aquela situação que vocês me contaram do porco de uma forma, porque eu interpretei como eu teria agido. Por que que eu teria agido daquela forma e carregado o porco? Eu sou um filósofo.
Se eu não carregasse o porco sabendo que aquilo era justo, era o correto a fazer, a minha consciência não ia me deixar em paz, porque a minha consciência ia me obrigar, a minha consciência me obriga a fazer o que é justo, o que eu sei que é justo, correto. Agora ele não, ele é um sábio e ele nada obriga ele a fazer o justo e o correto, nada, ele faz isso naturalmente. Então ele não fez nem pelo porco, nem pelo pastor e nem por ele mesmo. Ele fez porque era a coisa certa a fazer. Ele fez tão naturalmente quanto ele respira, ele come, ele caminha, enfim, é isso. Então, espero que vocês tenham gostado da história. Esse momento que a gente está passando agora de isolamento exige um pouco desse tipo de sabedoria da gente também, de saber que e agir dessa forma, né? É a coisa certa a fazer, a gente tem que sentir que é a coisa certa a fazer e fazer naturalmente, sem nenhum sofrimento, nenhuma obrigação. Enfim, essa é a minha interpretação. Por isso gostei tanto dessa história, achei que ela veio a calhar. Então, tomara que eu consiga trazer mais histórias, mais poesia, mais leituras nesse período de isolamento para aproximar, né, as pessoas, e pode compartilhar para quem interessar. Enfim, é isso. Gratidão.